Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que bem, se cuidando muito, como sempre. Hoje nós daremos sequência às nossas atividades de língua portuguesa, na nossa nova apostilinha de atividades, e nós vamos trabalhar o gênero textual mito. Mas o que é um mito? Mito é uma narrativa fantástica, que possui o objetivo de explicar a origem de tudo aquilo que existe e é considerado importante para um determinado povo. Então são histórias fantasiosas, são histórias que nós não podemos levar ao pé da letra. O que é levar ao pé da letra? A gente não pode acreditar ali fielmente no que está sendo contado, no que está sendo narrado, bom? Bom, nós vamos trabalhar especificamente dessa vez os mitos gregos, tá? A mitologia grega, ela reúne um conjunto de lendas e mitos que foram criados pelos gregos na antiguidade. E o objetivo principal era de explicar alguns fatos como a origem da vida, a vida após a morte e até mesmo os fenômenos da natureza. Assim, a criação das narrativas fantásticas que englobam a mitologia grega foi a maneira encontrada pelos gregos para preservarem a sua história, tá? Então, nós temos assim muitas histórias fantásticas que envolvem a mitologia grega, fantásticas e interessantes também, né? Para explicar muitas situações que acontecem na vida, que acontecem no mundo. E eu até estava pensando que eu acredito que vocês já conhecem um pouquinho da mitologia grega. Eu separei aqui a imagem de dois filmes que eu acredito que vocês já tenham visto, que é o Percy Jackson e o Ladrão de Raios e o Percy Jackson e o Mar de Monstros. Vocês já viram esses filmes? Se vocês já assistiram esses filmes, vocês já sabem um pouquinho da mitologia grega já. Esses filmes, eles são baseados em uma sequência de livros. E esses livros contam a história do Percy Jackson, né? Envolvido assim com vários deuses da mitologia grega. Inclusive, o pai do Percy é o Poseidon, que é o deus dos mares. E nos filmes nós temos a presença dos Zeus, da Afrodite, entre outros deuses. Então, se você já viu esses filmes, você já sabe um pouquinho do que nós vamos tratar. Bom, você também pode me dizer, Pro, nunca assisti, não vi, nem sei do que se trata. Não tem problema. A gente vai conhecer um pouquinho da história de qualquer forma, você vai ficar sabendo. Então vamos lá. Nós temos aqui um texto explicativo, né, a respeito da mitologia grega. Nós vamos ler, depois nós vamos para uma tarefa na parte de baixo da folha. Então vamos lá, acompanhe a leitura comigo, por gentileza. Na mitologia grega, os deuses foram criados pelo céu, Urano, e pela terra, Gaia, para comandar o universo e os seres que nele habitavam. No início, o universo era o caos. A partir do momento em que os deuses colocaram ordem nesse caos, o universo foi organizado, ou, como entendiam os gregos, transformado num cosmo. Fazem parte da mitologia grega deuses, titãs, centauros, minotauros e outros personagens. Por meio de seres sobrenaturais que encaram as forças da natureza e representam poder, os mitos explicam a origem das coisas, dos sentimentos, orientando a vida social do seu povo. Por isso, as histórias narradas nunca devem ser entendidas ao pé da letra, mas como situações exemplares que agem sob o conhecimento humano. Orientações didáticas, movimento do aprender, língua portuguesa, 5º ano, SESI São Paulo, de onde eu tirei essas informações, tá? Bom, então esse texto aqui vem para confirmar o que eu já expliquei para vocês, né, a respeito da mitologia, que são histórias criadas para justificar determinadas situações que existem no mundo, explicar alguns fenômenos, mas que não podem ser levados assim ao pé da letra, ou seja, eu não posso acreditar fielmente que aquilo aconteceu, tá bom? Bom, na sequência vocês vão fazer uma cópia utilizando a letra cursiva. O que é a letra cursiva, gente? É a letra de mão, tá? Eu já fiz aqui embaixo para que vocês pudessem observar. Eu coloquei 2 folhas para que vocês pudessem realizar essa tarefa. Olha só, a página 1 e a página 2 inteira. Olha só, vai caber certinho, tá? Bom, se vocês prestaram bastante atenção, vocês separaram que essas linhas, elas são linhas da caligrafia. E reparem que o início de cada linha eu tenho um pontinho que indica
onde que a letra minúscula, qual linha que a letra minúscula vai ocupar. Eu vou colocar aqui bem pertinho, ó, para vocês verem como que eu fiz. Tá vendo? Ó, a letra maiúscula vai até lá em cima e desce, ó. O T vai até lá em cima, o L até lá em cima. A letra como G, ó, até embaixo, embaixo. E olha como que ficou certinho aqui. Vou dar uma dica para vocês. Quando vocês forem fazer, não deixem muito espaço entre as palavras, não tem necessidade, senão não vai caber. Quando for fazer também, utilize um lápis mais grosso, não utilize lapiseira, porque como você tem que forçar um pouquinho mais para poder escrever, vai quebrar muito a ponta e não vai dar para enxergar, tá? Mas como vocês viram aqui no meu, ó, vai dar justinho. Olha que bonitinho que ficou o meu. Não ficou linda a minha letra? Até eu gostei da minha letra dessa forma. Bom, vamos dar sequência. Depois, lá na página 3, nós temos uma atividade que envolve esse texto que nós acabamos de ler e copiar. Diz o seguinte, acompanha comigo. 2. Após a leitura do texto sobre a mitologia grega, pinte de verde somente os quadros que apresentam informações verdadeiras. Então, eu vou ler, vou pintar de verde somente o que for verdadeiro. Diz assim: na mitologia grega, os deuses foram criados pelo céu Urano e pelo mar Gaia. Estava escrito dessa forma no texto? Se estiver, pinta de verde, tá? Pro, que verde? Verde claro, verde escuro, verde água, verde bandeira, o verde que vocês tiverem. Só não pintem muito forte para cobrir o que está escrito embaixo, tá bom? Próxima frase. Na mitologia grega, os deuses foram criados para comandar o universo e os seres que nele habitavam. Sim? Se sim, pinta de verde. No início, o universo era o caos e os deuses colocaram ordem nesse caos. Próxima. Na mitologia grega, pessoas reais foram transformadas em deuses. Será? Não fazem parte da mitologia grega. Deuses, titãs, centauros, minotauros e outros personagens. Depois de organizado, o universo foi transformado num cosmo, como entendiam os gregos. Será? Se for, pinta de verde. Os mitos não explicam a origem das coisas. As histórias narradas na mitologia grega não devem ser entendidas ao pé da letra. Dá uma dica. Marca com xizinho pequenininho as frases que vocês acham que está de acordo. Confere lá no texto, depois passa só pintando, tá? Bom, vamos dar sequência aqui com uma atividade que vocês vão procurar no dicionário, tá? São palavras que eu acredito que vocês não têm assim muito conhecimento, não é muito usual para gente essas palavras, né? Não todas, mas vamos pesquisar para a gente saber direitinho qual que é o significado. A primeira palavra é caos, a segunda palavra na letra B, cosmo, a terceira palavra, sobrenatural, na letra D, mito, e na letra E, narrado. Aqui embaixo eu deixei a dica, né, para vocês baixarem um aplicativo na Play Store de dicionário, se vocês não tiverem o dicionário físico. O bacana, na verdade, é a gente utilizar o dicionário físico, porque ali a gente treina a ordem alfabética, mas se não tiver, hoje em dia nós temos a praticidade de baixar um aplicativo, né? Baixar um aplicativo, eles são bem curtinhos, tem alguns que tem até a divisão silábica das palavras, é bem útil, tem os sinônimos, a divisão silábica, escolham um bem bacana e já deixem instalado aí para vocês utilizarem, tá bom? Bom, na sequência agora, na página 4, depois de muita falação, nós vamos conhecer um mito, o mito de Prometeu. Vamos conhecer a história dele, acompanhe a leitura comigo. O mito de Prometeu explica como surgiram os seres vivos na Terra, segundo a mitologia grega, e como os homens conheceram o fogo, que lhes permitiu evoluir e ter poder sobre os outros animais. Na antiga mitologia grega, Prometeu era um deus do fogo. Ele também era um mestre artesão, além de ser uma divindade muito esperta. Prometeu era um dos titãs. Os titãs eram gigantes que certa vez governaram o mundo. Olha só. Então vamos conhecer a história do Prometeu. Acompanha comigo a leitura. Esse texto vocês vão encontrar também na apostila que vocês já buscaram lá na escola, que os responsáveis de vocês buscaram
apostila de língua portuguesa. Só que o texto lá tá um texto bem maior. Eu achei uma versão mais resumida para nós trabalharmos aqui nessa sequência de atividades, tá bom? Então acompanha comigo, por favor. Segundo a lenda, Zeus, o rei dos deuses, ordenou que Prometeu e seu irmão Epimeteu criassem os animais e as pessoas. Epimeteu fez primeiro os animais, dando a eles todas as melhores qualidades, como força e velocidade. Ele também os protegeu com pelos e penas. Epimeteu, então, percebeu que tinha sobrado muito pouco para dar às pessoas. Ele pediu ajuda a Prometeu. Prometeu roubou o fogo dos deuses e deu aos humanos. Zeus viu o que Prometeu fez e ficou zangado. Ele amarrou Prometeu a uma rocha. Todos os dias uma águia comia o fígado de Prometeu. Todas as noites um novo fígado crescia, para que a ave pudesse comê-lo novamente no dia seguinte. Depois de um longo sofrimento, Prometeu foi libertado pelo herói grego Heracles. Heracles, na verdade, né? O acento aqui não é Heracles, ou Hércules, como era chamado pelos romanos. Zeus também puniu os seres humanos, depois que Prometeu lhes deu o fogo. Zeus enviou a primeira mulher, chamada Pandora, para a terra. A lenda diz que a curiosidade dela trouxe problemas para o mundo. Então está aqui o site de onde eu tirei essa versão mais resumida. Nós temos aqui a história de Prometeu, né, que envolve também a história do irmão dele, o Epimeteu. Nós temos o Zeus, que é o rei dos deuses, e a gente vê aqui quanto que Prometeu sofreu, coitadinho, né? Porque ele roubou o fogo para dar para os humanos. Imagina, todos os dias você tem um órgão que é comido por uma águia, ele cresce de novo, é comido de novo. Então essa história é uma história fantasiosa. Isso nunca aconteceu e nunca vai acontecer, né? E aqui no final, nós temos aqui um trecho falando a respeito da Pandora. Se vocês olharem lá na apostila também, do Movimento do Aprender, que vocês já pegaram lá na escola de língua portuguesa, como eu comentei, tem a história de Pandora também. Tem esse mito falando da Pandora. Vocês podem ler e já saber um pouquinho mais a respeito. Bom, na sequência, nós temos algumas atividades que vocês vão responder após ler o texto. Lembrando o seguinte, sempre que necessário, volta no texto, lê, marca. Eu acho super interessante quando eu vou corrigir as atividades de vocês e tem aluno que marca assim, bota a letrinha dele lá, marca e coloca aqui a letra A, aqui a letra B. Dá a impressão que primeiro o aluno identificou todas as respostas para depois copiar. E é super bacana, porque assim não tem como errar, tá? Lembrando que ao iniciar uma resposta, letra maiúscula e no final, ponto final, tá bom? Então a primeira questão diz assim, letra A. Quem era o rei dos deuses? Fácil. B. Qual foi a ordem dada por Zeus a Prometeu e a seu irmão Epimeteu? Fácil também. C. O que Epimeteu fez primeiro? O que ele fez primeiro? Quais seres ele fez primeiro? D. Por que Epimeteu pediu ajuda a Prometeu? O que aconteceu que ele teve que pedir ajuda? Letra E. O que Prometeu fez? O que será que Prometeu fez? Até zangou Zeus lá o que ele fez. Lembra lá. Letra F. Como Zeus ficou ao ver o que Prometeu havia feito? Como que ele ficou? Ficou feliz, ficou bravo, ficou zangado? Lembra, essa daí é fácil também. Letra F. O que Zeus fez com Prometeu? Lê lá que também tá fácil. G. O que a águia fazia com Prometeu durante o dia? Eu até comentei com vocês. H. O que ocorria todas as noites? Fácil também. E quem libertou Prometeu? Essa também é fácil, mas como são nomes novos, dá uma lidinha lá no texto para poder relembrar, tá bom? Aí depois eu tenho uma atividade que vocês vão colocar V para verdadeiro e F para falso. Peço para vocês prestarem bastante atenção quando for solicitado para assinalar ou para colocar V ou F, de verdadeiro e falso. Que às vezes está escrito assim, coloque V ou F, e vocês acabam colocando X. X é assinalar, tá bom? Eu entendo ali que você assinalou
o que está correto, né? Mas aqui está pedindo para colocar verdadeiro ou falso, tá bom? Então diz assim: Zeus não puniu os seres humanos. Verdadeiro ou falso? Vai colocar aqui dentro do quadrinho. Zeus puniu os seres humanos. Verdadeiro ou falso? No quadrinho. Os seres humanos foram punidos depois que Prometeu lhes deu o fogo. Zeus achou que Prometeu fez uma coisa muito boa ao dar o fogo para os humanos. Será que ele achou mesmo? Zeus enviou a primeira mulher para a Terra. Sim ou não? Verdadeiro ou falso, aliás? A primeira mulher enviada para a Terra se chamava Flora. É verdadeiro ou é falso? A primeira mulher enviada para a Terra se chamava Pandora. A curiosidade de Pandora trouxe problemas para o mundo. Verdadeiro ou falso? Pandora não era curiosa. Dessa forma, não houve problemas no mundo. Verdadeiro ou falso? Coloca aqui dentro do quadrinho. E a nossa última atividade, tá? Diz assim: numere as frases de acordo com a ordem que aparecem na história de Prometeu. Então, vou dar uma dica para vocês. Leiam, identifica qual que é a primeira. Não tenta adivinhar. Pega o texto, eu segui bem aqui bonitinha a sequência do texto, não peguei as frases inteiras, mas está com sentido essa sequência. Acompanha lá no texto para não errar, tá bom? Aí nós temos a primeira frase. Epimeteu então percebeu que tinha sobrado muito pouco para dar às pessoas. Zeus viu o que Prometeu fez e ficou zangado. Ele amarrou Prometeu a uma rocha. Zeus, o rei dos deuses, ordenou que Prometeu e seu irmão Epimeteu criassem os animais e as pessoas. Epimeteu pediu ajuda a Prometeu. Prometeu roubou o fogo dos deuses e deu aos humanos. Todas as noites um novo fígado crescia para que a ave pudesse comê-lo novamente no dia seguinte, coitadinho. Epimeteu fez primeiro os animais, dando a eles todas as melhores qualidades, como força e velocidade. Ele também os protegeu com pelos e penas. Depois de um longo sofrimento, Prometeu foi libertado pelo herói grego Heracles, ou Hércules, como era chamado pelos romanos. Todos os dias uma águia comia o fígado de Prometeu. Como nós já lemos a história, eu já expliquei, você já tem noção aqui dessa sequência. Mas, para confirmar, lê o texto novamente, o texto é curtinho, tá bom? Então, acho que vocês não vão ter dificuldades. Bom, essa primeira parte vai até aqui. Daqui a pouco eu volto com a segunda parte, tá bom? Um beijo.